Ei, Diogo, tudo bem? Só esperar aqui um pouquinho. Oi, Fábia. Oi, Paulo. Boa noite, gente. Vamos conversar hoje aí sobre saúde emocional, né, em tempos de pandemia, com o Diogo. Olá, oi, Denis. Boa noite, Doroteia, né? Oi, Janice, boa noite. Ah, hoje você conseguiu entrar. Boa noite. Nós já vamos começar. Tô esperando um pouquinho que a gente abriu a live agora, né? Olá, tudo bem, Cacá? Diogo já tá aqui esperando a gente, só tô aguardando um pouquinho. E aí a gente já chama o Diogo pra gente conversar um pouquinho como nós estamos emocionalmente, quais os cuidados, né? Temos que ter conosco, como a gente pode ajudar as outras pessoas. Boa noite, Elisete, Tatiana. Eu agradeço todos, né, pra gente estar conversando aqui. Márcia, que bom você. Vou chamar o Diogo, né? Aí a gente vai iniciando aqui a conversa, porque a gente sabe que no Instagram o tempo passa rápido. Vou te chamar aqui, Diogo. Ei, Diogo. Ei, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muito bom ter você aqui. Agradeço por ter aceito, né, nosso convite. Jair chegando, nossos amigos estão chegando aí para, né, essa conversa. Vou apresentar aqui, gente, um pouquinho o Diogo, né, que gentilmente aceitou o convite para essa conversa tão importante nos dias de hoje, né, Diogo? O Sim. Diogo é graduado em psicologia pela UFMG, com passagem pela Universidade de Leeds, que fala Fala-se Leeds. Leeds, na Inglaterra. É pós-graduado em psicologia organizacional pelo Centro Universitário do Sul de Minas e é mestrando do programa de pós-graduação em psicologia de cognição e comportamento da UFMG também. E atualmente trabalha como psicólogo escolar do Colégio Técnico, né, Diogo, da UFMG. Exatamente, é isso daí. Eu já Ah. agradeço o convite de antemão também. Ô, Diogo, atualmente, né, nesse mundo contemporâneo aí, a gente vive dias praticamente cronometrados, né? E a gente dá a devida importância aí à nossa saúde mental? Como você vê essa questão? Olha, Karina, eu acho que assim, pelo que eu vejo nos últimos tempos, né? Eu acho que as pessoas falam muito mais sobre saúde mental, sabe? Tanto no cotidiano, eu vejo que nas redes sociais esse tema está sempre em voga, assim, em conversas com amigos também. Só que eu acho que quando a gente considera dar a devida importância, como colocar uma ideia na prática, eu acho que as coisas são um pouco diferentes, assim, sabe? Porque uma Uhum. coisa é você falar sobre o tema e talvez até ter várias ideias sobre como cuidar da sua própria saúde mental, né? Uma outra coisa é você ter ações práticas em prol disso, né? Eu vou dar um exemplo aqui de escola, porque eu trabalho numa escola, né? Mas eu acho que isso serve para vocês se identificarem, assim, sabe? Muitas vezes eu lá na escola, alguém me procura e fala assim, eu estou me sentindo muito estressado ultimamente, né? Eu estou muito irritadíssimo, eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho que fazer. E daí, eu vou investigar com essa pessoa, né, como é que ela trata
a saúde mental dela, já que ela considera a saúde mental como uma coisa importante, né? E muitas vezes você percebe um certo nível de negligência, né? Então eu sempre faço uma proposta para os alunos e também faço uma proposta aqui para vocês, que é pensar que se a saúde mental fosse parte do seu currículo, né? Ou fosse parte da sua avaliação como as áreas da sua vida em que você ganha pontos, quantos pontos você teria, né, nessa disciplina? Né? Uma coisa que eu falo para os alunos, assim, quantos pontos você teria nessa disciplina? Quanto você está dedicando em termos práticos para isso? Né? Porque se você deixar de fazer os trabalhos de saúde mental, deixar de fazer as atividades que te fazem mais saudável, você também vai ganhar nota vermelha, você também vai ser reprovado e vai acabar falando comigo, né, que sou o psicólogo da escola. Então, na verdade, é um exercício diário, Diogo. Assim, esse cuidado com a nossa saúde mental tem que ser um exercício diário? Sim, definitivamente. A sua saúde é muito mais definida por coisas que você faz todo dia do que coisas que você faz uma vez na vida, né? Então, assim, o nosso estilo de vida, ele diz muito sobre como é que a nossa saúde vai ser, né? Você citou aí um exemplo importante. Se você está sempre vivendo a vida lá nos 100 quilômetros por hora, então provavelmente a sua saúde mental vai sofrer, né? Ou alguma outra área da sua vida vai sofrer. Porque ela é muito impactada pelos seus hábitos de vida. Sabe? E a gente, na verdade, a gente só sente que não está dando atenção quando a gente começa a ter algum sintoma, assim. Para a maior parte das pessoas, sim. Assim, trabalho, vamos dizer assim, preventivo, antes de ficar doente, é muito, muito raro. As pessoas dão valor porque elas perdem, assim, sabe? Então você costumava ter um certo tipo de tranquilidade, daí aparece um estressor na sua vida, um grande problema, e daí você valoriza aquele tempo em que aquele problema não existia, né? Eu acho que não existe um exemplo melhor do que a pandemia, né, para exemplificar isso, né? Até uma das perguntas que eu coloquei aqui, porque a gente está há 6 meses, né, aqui no Brasil, na pandemia, e muitos ainda em distanciamento social, né, que é uma forma da gente conter a disseminação do vírus. E a gente está com uma falta também de direcionamento, né, de acolhimento da população, que acaba nos deixando mais vulneráveis, né, mais inseguros. E como que a gente cuida da nossa saúde nesse momento, né, de pandemia, de crise sanitária, como nos manter equilibrados? Sim. Olha, eu acho essa pergunta muito importante, assim. Eu vou começar de uns pontos bem básicos, assim, sabe? Que muitas vezes são negligenciados, assim. Eu acho que a saúde tem alguns pilares, assim, alguns fatores que influenciam na saúde e na saúde mental, né? Entre esses pilares, tem 3 coisas que são muito básicas, que é dormir, se alimentar direito e praticar exercício físico, assim. E eu vejo que muita gente deixa isso de lado, né? Até que adoeça. Então, por exemplo, vamos supor que você não esteja dormindo o suficiente, né? Não esteja tendo tempo suficiente para descansar. Em muito pouco tempo, você vai começar a ficar emocionalmente muito mais volátil. Então, você fica mais irritadiço, coisas que não te incomodavam antes começam a te incomodar. Você pode ter crises de choro do nada. Isso só porque o seu organismo começa a se desregular quando você não tem descanso suficiente. Eu não tenho nem... Já perdi a conta de quantos problemas psicológicos eu já resolvi só falando para a pessoa, olha, eu quero que você organize sua rotina e durma um tempo suficiente. E depois, a rotina você é muito importante, né? Sim, sim. Então, se você dorme direito, se você não dorme direito, se você não está se exercitando, ou se você não tá tendo uma alimentação balanceada, eu acho que esses são pontos para onde começar. E daí, depois disso, né, eu acho que você pode ir para isso que você acabou de falar. Tenha uma rotina, sabe?
tem um horário em que você acorda, um horário em que você se dedica a tarefas de casa, um horário que você se dedica às suas tarefas de estudo, trabalho, um tempo que você dedica aos seus filhos, se você tiver filhos, e etc. Ter uma rotina é muito estruturante para sua cabeça. Talvez você não esteja numa situação em que você tenha alguma coisa que te ajuda a estruturar a sua rotina ao redor dela. Por exemplo, talvez você não tenha um trabalho, assim, mas você ainda pode criar uma rotina. Tenta estabelecer alguma coisa que você gostaria de aprender ou algum tempo em que você vai utilizar para, por exemplo, tentar se qualificar ou tentar procurar algum tipo de emprego, por exemplo, e tenha uma faixa de horário em que você faz essas coisas, né? Tem um tempo em que você vai dormir e etc, né? Então, se você não tem uma rotina, crie uma. É muito importante para o ser humano. E durante a pandemia está aumentado, né? Esses sintomas e a rotina também é o mais recomendável, porque acaba assim, nós somos seres sociáveis, né? E eu acho que até essa falta de contato está deixando muita gente bem mais ansiosa, não sei. Como que você tem visto isso, Diogo? Eu dei uma olhada em alguns índices de depressão, né, de ansiedade, estresse, e todos eles aumentaram muito, assim, com a pandemia, né? E eu acho que uma coisa importante é você não tornar o distanciamento social num isolamento social, sabe? Uhum. Eu acho que você tem que criar alternativas para se manter conectado com pessoas que são importantes para você. A internet é uma grande ferramenta nisso, né? Quer dizer, você pode usar seu telefone, você pode mandar WhatsApp, e-mail, qualquer coisa que funcional fizer sentido dentro do seu contexto. Assim. Pessoas que estão isoladas, né? Não digo distanciadas, mas isoladas, elas tendem a apresentar sintomas psicológicos muito severos mesmo. O Carlos colocou uma, uma questão aqui: há pessoas que não conseguem controlar o seu emocional, e isso gera danos à sua saúde, né? Pois descontrola a sua própria maneira de ser. Isso é verdade, né? Assim, essas dicas que você deu, né, para a gente tentar manter o equilíbrio, né, durante esse momento aí. E a internet não, né? As tecnologias de informação ajudam a gente a manter o contato e também a gente tem que ter cuidado com a internet, né, Diogo? Assim, não ler tudo que acaba também nos deixando assim um pouco vulneráveis, né? Tem a questão de notícias falsas também, então é a gente usar para manter contato com quem a gente conhece, né? A internet é uma faca de dois gumes, né? Quer dizer, ela tem efeitos muito positivos e muito negativos. Assim. Eu acho que para essa coisa de... Tem gente que adota um uso muito intenso das coisas. Eu quero dizer, fica procurando notícia o tempo inteiro, assim, isso é completamente contra-recomendado. Se você tiver um fluxo de notícia sobre problemas, sobre calamidades o tempo inteiro, você vai se sentir mal. Porque a sua cabeça, o imaginário da sua cabeça, ele funciona a partir de coisas que você entra em contato no seu dia a dia. Assim. Se você só está entrando em contato com o problema, a sua cabeça começa a produzir sentimentos ruins. Sabe? Uhum. Então, para isso de acompanhar notícias, atualizações, eu recomendo que você tenha um horário específico, 1 ou 2 vezes por dia, e que quando você for consultar, você consulte fontes confiáveis, né? Porque esse problema de notícias falsas ou mesmo super superlativizadas é muito comum. É muito comum. E elas não ajudam. Na verdade, assim, a gente já tem muitos casos, né, que a gente sabe, porque o Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde um país ansioso.
E é crescente os casos, né, de ansiedade, depressão e outros transtornos são agravados, né, pela pandemia. Não sei se eu posso falar que são causados. Me corrija, por favor. Em crianças, jovens e idosos também, né, Diogo? E os cuidadores acabam ficando, né, sobrecarregados com. E como que a gente pode, né, como podemos nos cuidar, aí considerando as diferenças de classe, gênero, né, e raça, e ser ajuda também. É que se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar o outro. Eu acho que para você se ajuda, né? Vale. Você tem que estar razoavelmente, pelo menos razoavelmente estável, assim. Vale aquele conselho do avião, né? Antes de colocar a máscara nos outros, coloca a máscara em você mesmo, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito pesado, né? Para as pessoas de formas diferentes, né? Mas se você é um cuidador, assim, eu acho que uma coisa que vale a pena é você entender algum tipo de estratégia de regulação emocional. Eu não sei o quanto as pessoas usam esse tipo de coisa no dia a dia, assim. Mas quando você pensa em estratégias que funcionaram para você lidar com situações estressadas e estressantes no passado, elas tendem a funcionar se você usá-las de novo. Por exemplo, pode ser que você tenha um hobby que sempre te ajuda a se desestressar. Pode ser que você sempre conversa com uma pessoa em específica que sempre te ajuda a desestressar. Isso tende a funcionar de novo, entende? E se você é um cuidador, ou se você está num contexto em que fatores relacionados a relações humanas, por exemplo, você está tendo que conviver com a sua família muito mais e daí você Sim. acaba tendo conflitos. Eu recomendo que você tenha algum tempo para ficar com você, para se afastar e se desestressar, por assim dizer. Assim. Não precisa ser nada de grandes coisas, assim, mas você não pode ficar se preocupando 100% do tempo, senão sua cabeça fica estafada, né? Então, se você é um cuidador, tenha certeza de ter um tempo para você também, né? Nem que seja alguns minutos por dia, 1 hora por dia. Assim. Esses contextos de crise, eles também afetam mais algumas pessoas do que outras. Assim. Pessoas que têm uma condição anterior de saúde mental, elas tendem a ser mais afetadas. E crianças também, mesmo que não tenham uma condição de saúde mental, assim, elas tendem a demandar mais atenção. E é importante que as pessoas recebam a atenção e cuidados devidos, assim, para que a situação não fique ainda pior, né? Ou que alguém fique com uma doença mais grave ou que uma criança adoeça. Assim. Então, se E você tem algum... não pode Sim. falar, eu acho que era isso que eu ia te perguntar. E se você tem alguém, assim, no seu contexto, no seu de convivência, você tenha certeza de dar o tempo necessário para essa pessoa e espaço para essa pessoa. Acho que travou um pouquinho, Diego. Deixa eu só aguardar, ver se você volta. Voltou, Diogo. Doutor, Voltou. desculpa, deve ter sido a conexão com a internet. É... Você tá me escutando? Tá, não tá? Agora eu tô. Você tem dicas assim que a gente possa fazer? Que você até colocou, né? É importante a gente ter um tempo, né, pra gente também. E como identificar que alguém está precisando de nossa ajuda, né? Assim, as crianças, é claro, né, que a gente, quem está convivendo com a criança e com o idoso, eu acho que está requerendo ali aquela atenção diária. E por mais difícil que seja, igual você falou, na nossa rotina a gente tem que deixar um tempinho pra gente, né? Assim, sei lá, se, minutos, né? Talvez eu acho que não é. E como a gente consegue ajudar quem está precisando, assim, que não esteja no nosso ciclo de casa, né? Porque hoje, assim, a gente ainda não está podendo, né? Ter esses encontros com, com, com as famílias, né? Com os amigos. A gente consegue se ajuda, né? Mesmo com o distanciamento. Eu acho que sempre quando você... tem uma coisa que a gente chama de cuidados psicológicos básicos, né? Por exemplo, sempre quando você consegue ser empático com relação a alguma pessoa, escutar essa pessoa, sem realizar julgamento,
você tende a ajudá-la. Imediatamente fazer com que ela se sinta emocionalmente melhor, né? Então, se você pertence à rede de alguém, se você é o ente querido de alguém, esteja disponível para fazer isso, sabe? E eu acho que uma outra forma de ajudar pessoas, né, é você dar informações qualificadas para elas. Assim, por exemplo, existem algumas iniciativas que você pode recomendar para uma pessoa obter atendimento especializado até gratuito durante a pandemia, né? Você pode encontrar na internet. Então, se você percebe que uma pessoa, se ela te fala diretamente que ela está mal, que ela não está conseguindo lidar com o contexto, e se mesmo com a sua ajuda inicial, você não perceber melhor e que a coisa for só piorando, vale a pena você indicar isso para ela. E se você perceber também que uma pessoa mudou de comportamento muito bruscamente, isso pode ser um sinal de que ela está mal, mesmo que ela não fale. Uhum. Na verdade, a escuta, então, é o mais importante, né? E falar, né? A pessoa que está precisando também é falar, né? Que tá se sentindo mal, né? Que aí pode ser escutada. E, e só esse ato de escuta já pode ser o bastante para algumas pessoas. Para a maior parte dos problemas simples, ele já é o bastante, sabe? Uhum. Mas agora, se tiver algum problema mais complicado, eu não recomendo que uma pessoa tome o mérito de resolver ele para si. É muito melhor você indicar uma ajuda especializada do que tentar lidar com um problema como um transtorno de ansiedade, por exemplo, ou Uhum. depressão, ou coisas que vão nesse sentido, mais grave. E o importante também é a gente saber ouvir sem julgar, né? Porque às vezes a gente acha que não é um problema, mas é um problema sério, né, Diogo? Assim, É um, tem que sim, ser tratado com cuidados, né? Com cuidado necessário. exato. Quando você consegue ouvir sem julgar, isso quer dizer também que você, por exemplo, a pessoa está te contando de um problema dela, você não torna aquilo um problema seu, entende? Hum, Você entende que o seu foco de atenção tem que estar na pessoa que você está escutando e não exatamente no que você está sentindo sobre aquilo, entende? Isso é muito importante, assim, para a pessoa se sentir ouvida e escutada e poder sair melhor daquela situação do que antes de conversar com você, no caso, né? entendi. E como que o governo deve tratar essa questão da saúde emocional da população? Que, né, os casos estão aumentados e podem aumentar ainda mais, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Sim. Bom, para ações imediatas, né, eu acho que o governo pode promover esse tipo de atendimentos que estão funcionando durante a pandemia, sabe? Eu acho que o governo ele tem que pensar mais como ele vai lidar com a retomada, né? Porque muitas atividades foram interrompidas, né? Por exemplo, as escolas, algumas empresas tiveram que descontinuar as atividades delas, né? Muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, né? E isso adiciona um certo nível de pressão no governo, que é muito proeminente, né? Porque se as pessoas não têm dinheiro para as necessidades básicas, né? Então, isso se torna um problema muito maior. Então, acho que o governo tem que pensar nessas coisas macro, que também tem uma certa influência na saúde mental. Quer dizer, como é que você vai ficar emocionalmente bem se você tem que pensar em como você vai arrumar dinheiro para comer, não é? Ou Uhum. como é que você vai arrumar dinheiro para comprar remédio para alguém que precisa, assim. Então, acho que o governo tem que pensar muito nesses fatores que influenciam na saúde como um todo e em várias outras coisas como um todo. Tá? E tratar isso com muita seriedade e urgência, sabe? É que tem que estar agora entre as prioridades, né? Do, Sim. do nosso retorno dentro da saúde pública, a nossa saúde emocional. E dentro das instituições também, né? As escolares e talvez até no trabalho, né? A gente precisa de ter uma atenção
maior em relação a essa saúde emocional. As terapias online, hoje em dia, têm ajudado muito também, né, Diogo? Devido ao distanciamento. Sim. Os psicólogos que eu conheço, né, que trabalhavam com atendimento, eu acredito que vários profissionais de saúde que têm condição de fazer isso, eles me ligaram para plataformas online, assim, sabe? Tá. Então, por exemplo, uma pessoa que estava em tratamento antes, ela pode continuar fazendo tratamento agora. O que é fundamental, assim, se você tem uma questão, é importante que você não abandone o tratamento. E como eu Uhum. falei, tem algumas iniciativas que eles fizeram só nesses contextos, assim, eu vi que algumas universidades até chegam a oferecer tratamento gratuito, assim, sabe? Uhum. Então, se você precisa, ou se você conhece alguém que precisa, vale a pena você dar uma olhadinha nessas iniciativas, sabe? De uma forma geral, as pessoas tendem a ter algum nível de solidariedade quando uma crise desse tamanho se apresenta, né? E isso é muito legal. Eu vejo que tem muitos psicólogos fazendo horários, né, gratuitos para quem não pode fazer o pagamento mesmo, né? Algumas instituições também estão colocando esses serviços, né, à disposição da população, porque o governo ainda não se preparou para esse acolhimento, né? Deixa eu só ver aqui uma colocação aqui da Sônia. Diogo, tem algum exercício que ajuda a controlar uma ansiedade que a gente possa fazer em casa? Sim. Bom, tem algumas intervenções psicológicas que até eu mesmo uso, assim, quando eu estou lidando com um caso de ansiedade, que são muito fáceis tanto de aprender quanto de aplicar em você mesmo ou em outra pessoa que precisa. Assim. Por exemplo, talvez já tenham visto alguém passar por uma crise de ansiedade, a pessoa fica respirando muito rápido, o coração dela bate acelerado, ou etc. Né? Então, assim, tem algumas técnicas, particularmente de respiração, que eu acho muito simples e que vocês podem aprender na internet e tem vários recursos aí que vocês podem usar para aprendê-la. Eu vou citar alguns nomes de técnicas e se você procurar no YouTube, provavelmente você vai encontrar, tá? Ah, eu vou Tem uma, anotar aqui também, pode falar. tem uma técnica bem legal de respiração que é muito fácil, que chama respiração quadrada. Funciona muito bem. Tem uma técnica que você com certeza vai encontrar ela de fazer de forma guiada na internet, que chama leitura corporal ou scan corporal. E também tem uma técnica bem legal, que eu acho que também funciona, que chama relaxamento muscular progressivo. Todas são fáceis de encontrar na internet. É, deixa eu só terminar de ler essa questão aqui, que ela vai subir para mim. Sim, Totalmente emocionante. Ah, tá. Só vou colocar a pergunta da Miriam antes, Diogo. tá. Ela colocou, né, que muitas pessoas ficaram em home office, né, devido a Covid-19, e agora estão em pânico só de pensar em voltar ao trabalho presencial. Se tem alguma coisa que a gente consiga controlar essa questão, né, como lidar com essa situação desse pânico até antecipado, né, que na verdade ainda não aconteceu, mas eu já sei que tem pessoas que voltaram e realmente estão em pânico, assim, questão de ônibus lotado, né? Questão de voltar para casa e ter pais, ter filhos. Como controlar esse pânico? Ou aprender a Olha, lidar com isso, né? Não sei. olha, eu acho que a coisa mais importante para você fazer para se preservar nesse caso aí é seguir as orientações das autoridades sanitárias. Tá? E tipo assim, talvez você tenha um emprego e você não pode decidir não voltar, não é verdade? Então, Uhum. o mais importante é que você siga as recomendações para evitar que alguma coisa aconteça com você. Assim. Com relação a preocupações, assim, tem uma coisa
que eu costumo conversar com as pessoas sobre preocupações. Toda preocupação ela tem um certo benefício, né? Senão você não a teria. Quer dizer que, por exemplo, quando você se preocupa, pode ser que eu pegue a doença se eu fizer isso, né? Isso te ajuda a ficar mais cuidadoso com relação ao que você está fazendo, né? Tomar os cuidados necessários. Mas algumas vezes, uma preocupação, ela tem muitos prejuízos para você, né? O que quer dizer assim, você se preocupa com isso por uma coisa que você não pode fazer nada sobre. Né? Você mantém uma preocupação que te causa muito prejuízo. Então, se não há nada mais que você possa fazer, você tem que arrumar uma forma de afastar aquilo da sua cabeça. Seja se concentrando no seu trabalho, nas suas atividades cotidianas e etc. Se você está fazendo o que você pode fazer, você está fazendo o que você pode fazer. E é isso. Não tem como você fazer nada, vamos dizer assim, milagroso, que seja 100% seguro. Assim. Mas se você está fazendo o que já é recomendado, você está fazendo a sua parte. Uhum. Então, é realmente focar numa coisa que te desvie desse pânico, né? Sim. Quando você está focado em alguma coisa, raramente você realmente focado, né, em alguma coisa, você raramente tem espaço para pensar ou mesmo sentir emoções fortes. Assim. Sim. Eu recomendo que você se foque na atividade que você tem que fazer, se isso ficar te incomodando muito. Eu vou colocar um comentário que passou, eu só não consigo mais ver o nome que meus comentários travaram aqui, Diogo. E depois, se você ver mais algum também, se puder ler para mim. Foi colocado sobre a questão do auxílio emergencial, até que não é uma pergunta, não. Falando que isso ajudou muito a questão no emocional de muitas famílias, né? Que aí acabaram tendo um sustento garantido por algum tempo. Na verdade, também muitos movimentos sociais doaram, né? Então, acho que isso conseguiu realmente manter as pessoas, né, por um curto período ali, mas pelo menos com um emocional mais estabilizado, mais equilibrado. Eu não consigo Sim. ver quem é. E a questão dos exercícios em casa, cuidar da parte física ajuda o emocional, Diogo? Que agora Definitivamente. a gente pode Atividade fazer em física, casa, né? sim. Olha, eu acho que você não precisa seguir a melhor rotina possível de exercícios físicos, desde que você siga algumas. Porque exercício é um dos fatores que a gente fala que tem alguns fatores protetivos, né? Com relação a algumas doenças. E quer dizer que se você tem aquele fator na sua vida, você tem a tendência a... É mais difícil você ter aquela doença, né? E exercício físico é um fator protetivo para depressão, por exemplo. Né? Então eu recomendo para todo mundo, e na verdade sempre que alguém aparece com depressão, para mim, eu sempre tento incluir exercícios físicos na rotina dessa pessoa, assim, porque faz muita diferença para a regulação emocional. E assim, a gente encontra também vários vídeos, tutoriais que a gente pode fazer, né, minutos em casa de atividade física, né, que a gente não precisa ir para a rua, pagar uma academia, né? Quem não gosta de caminhada, de corrida aí. Gente, meus comentários aqui, eles travaram, não consigo ver mais nenhum. Você consegue visualizar algum, Diogo? Estou tentando passar por eles, né? Eu estou vendo aquele do auxílio emergencial. Ah, não. Então a gente conseguiu falar sobre isso também. Você quer deixar É, algumas dicas para a gente, Diogo, antes de a gente finalizar? olha, eu acho que as principais dicas a gente cobriu, eu vou só resgatar algumas assim. Não se entupa de notícias assim, sabe? Use isso de forma controlada, né? Tente incluir exercícios físicos na sua rotina, se não tiver ainda. Também tente arrumar um tempo para você, um tempo que você pode estar distante
dos problemas, das coisas. Se você tiver algum hobby, isso ajuda muito. Se você não tiver um hobby, é um ótimo momento para desenvolver um. Tá? E esse momento para você vai te ajudar tanto a cuidar de você quanto de outras pessoas que você possa querer cuidar. E não torne o seu distanciamento social no isolamento social. Se você fizer isso, você pode ficar muito mal. Nossa, eu achei assim muito boa a sua colocação com tudo. Por mais que a gente ache que é simples, né? É um cuidado, né? Conosco e com os outros, é a gente colocar em prática mesmo. E quero te agradecer muito, Diogo, por esse momento, né? Aqui com a gente. Espero que todos tenham aí aproveitado, né, essas questões que você levantou. E eu vou deixar lá nos comentários, né, as técnicas que você citou aqui, que eu anotei também, né, que pode Sim. ser uma ajuda também para muitas pessoas. Eu espero que sim. Eu agradeço o convite e a oportunidade de conversar com você. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, né, pelas colocações aí, por nos acompanhar também, né? Então, até outras conversas. Boa noite, Diogo. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite.